vezes salário. Aí você vai vencer o terceiro, você... Esse tipo de atitude, o jogador fica pé da vida. O jogador até... E o técnico para cobrar o jogador que não recebe? O presidente Wagner Pires de Sá deu uma entrevista hoje e declarou que os salários foram colocados em dia. Vamos ver se o time começa a jogar. O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, entrevista hoje a companheiros de Minas Gerais, dizendo que os salários estão agora em dia. Então, vamos ver como isso vai repercutir dentro de campo. Amanhã é um jogaço, em Santos e Cruzeiro, ao vivo exclusivo no Fox Sports, logo após o nosso Expediente de Futebol. Amanhã vai ser uma quarta-feira espetacular, porque teremos Chelsea e Arsenal pela Copa Internacional de Campeões. Aí chegaremos com o nosso Expediente de Futebol. E a partir de 7h15 da noite, Santos e Cruzeiro. E aí vamos emendar com Corinthians e Chapecoense. A quarta-feira vai ser daquelas, muito boa, aqui nos canais Fox Sports. E amanhã também tem um grande jogo, Grêmio e Flamengo. O Flamengo embarcou hoje pela manhã para Porto Alegre, Copa do Brasil. E o Ricardo lá estava lá, entrevistou o Vitinho, um agito no aeroporto. E você vê tudo aqui com a gente. O recém-contratado Vitinho foi a novidade do Flamengo aqui no embarque para Porto Alegre, onde o time joga contra o Grêmio, a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Entre uma selfie e outra, Vitinho respondeu alguns questionamentos no embarque aqui no Galeão. Disse que está pronto para jogar os 90 minutos, mas vai aguardar no banco de reservas para, quem sabe, estrear na quarta-feira com a camisa do Flamengo. Em um tema, ele disse que ainda não está ok. É atuar numa partida com árbitro assistente de vídeo. E revelou que está um pouco confuso com a diferença de horário entre Brasil e Rússia. Ele, Vitinho e Lucas Paquetá foram os jogadores mais assediados aqui no Galeão. Só acabei de chegar há pouco tempo, né? Ainda estou um pouco confuso do fuso, mas quero poder ajudar o tempo que puder. Eu acho que ele já está bem familiarizado, né? A gente já tinha conversado algumas vezes com o Vini, é um grande jogador, tenho certeza que vai nos ajudar muito. Não, eu fiz um gol só contra o Grêmio. Uma vitória do Inter no Beira-Rio. Antes da partida contra o Grêmio, os jogadores do Flamengo receberão a visita do supervisor do VAR, do árbitro assistente de vídeo da CBF, para uma palestra e esclarecer alguns questionamentos sobre a tecnologia que será utilizada na quarta-feira. Vai facilitar, né, para os árbitros. Hoje em dia, tantas câmeras, às vezes fica difícil para eles, então isso é mais um artifício para poder deixar o jogo melhor. Sim, novidade, né? Não sei como é que isso vai acontecer não, eu não estou preparado ainda não, mas espero que ajude, não atrapalhe. A ausência no embarque para Porto Alegre foi de Paulo Guerreiro, que sentiu dores na coxa esquerda e foi depois, no exame de imagem, detectado um edema. O jogador se prepara durante a semana para enfrentar o Grêmio no próximo sábado, não pela Copa do Brasil, aí pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Ricardo Lai para o Fox Sports. Ok, muito obrigado. Então o Flamengo e o Berrio, hein, rapaz? O Berrio tá com a delegação. Depois de 9 meses à disposição, o Berrio, mais uma opção que ganha o técnico Maurício Barbieri, que a gente conversava sobre isso ontem aqui no Expediente. E o PVC falava, dando a opinião dele, não dá para chegar e tirar o Marlos do time agora, principalmente depois que ele jogou. E vai rolar isso. O Marlos começa o jogo amanhã. O Guerreiro tá com 6 jogos, né? O Renato Maurício pode lembrar isso ontem. 6 jogos. E pode ser que ele não queira jogar o jogo de sábado também, porque aí completar 7 não pode ir para lugar nenhum, se não renovar o contrato. A não ser que renova o contrato. Aí vem a dor, aí você, de repente você percebe, 6 jogos, aí imediatamente você sente uma dor no A não ser que o contrato assim, seja renovado, aí ele vai jogar. Mas quem tem dinheiro para contratar o Guerreiro e investir tanto no Guerreiro aqui no futebol brasileiro? É difícil acontecer. Não tem, pode jogar 7, 8, 10, não vai aparecer. Vai ter que diminuir o padrão salarial. Com certeza. Palmeiras. Palmeiras tem bala. Há necessidade? Não sei se é muito espírito Filipão. Eu acho que não. Porque o Guerreiro não é um cara, não é um goleador. Você vê como o Filipão já colocou o Davidson para jogar, porque ele quer um cara que cabeceie, que tenha jogo aéreo. O Filipão vai ter um volante e um centroavante. E os laterais vão ter que funcionar bem no Palmeiras. Meus amigos, e essa volta aí do Berrio, hein? Depois de 9 meses, ele se machucou contra o São Paulo no Pacaembu. É uma lesão grave no joelho. É mais uma opção que tem o Barbieri. Vai jogar sábado. Sábado, possivelmente o Flamengo com também um time alternativo, não vou dizer reserva. O Grêmio vai com um time muito reserva. Ali vai ser um momento para talvez o Vitinho jogar 90 minutos.
E Berril, que tá fora um tempo, vai 9 ter... meses, bastante tempo. Vamos brincar de semântica? Assim, o cara que tá no banco de reservas, ele é... Reserva. Alternativa. 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 É uma alternativa. Ele tá no banco de reserva. Mas é uma boa alternativa? O banco de alternativa. Se ele voltar bem, é um jogador... Ele Eis a questão. Extremamente forte, um jogador extremamente rápido. Né? As características do Berril são aquelas características em que o físico é importante, né? Quer dizer, o físico é importante para qualquer jogador, mas principalmente para ele, que é um velocista, um jogador de força, de velocidade, é um jogador até participativo, né, quando está sem a bola, mas ele precisa estar bem fisicamente. Acho que o X da questão vai ser a parte física dele, o ritmo. Normalmente o começo é mais ou menos... Cuidado para não ter lesão muscular. Porque é verdade, bem lembrado. Acho que o mais importante bem lembrado. A questão humana dele é fundamental. O que o Rodrigo está dizendo é importante. Ele vai ser opção para o jogo de sábado. Ele volta a jogar 9 meses sem jogar. O cara que sofreu uma lesão e ficou 9 meses sem poder trabalhar, é um drama. Opção para o jogo de sábado e talvez e provavelmente para não jogar o jogo inteiro. E para o mês de agosto. Tem que ser devagar essa confiança. E para o mês de agosto. Confiança. São 9 jogos no mês de agosto. Você ter o Berril com uma possibilidade de colocar no lado esquerdo no lugar do Vitinho, no lado esquerdo no lugar do Marcos Moreno, botar do lado direito no lugar do Everton Ribeiro, jogar como titular num jogo, jogar 45 minutos um dia, 60 minutos no outro, 90 minutos no final de agosto. Assim, a recuperação do cara, o cara saiu de casa, vai trabalhar, ele vai trabalhar, isso é o fundamental. E o Flamengo conta com ele. Feliz, né? Feliz. Conta com ele. Agora, eu obtive uma informação que é a seguinte: o Maurício Barbieri pensa em usar no sábado contra o Grêmio o que ele tiver de melhor. Força máxima dentro do possível. Se algum jogador se machucar na partida de quarta-feira, ou se os exames, que hoje são muito aprimorados, detectarem que algum jogador está prestes a se machucar, ele tira. Mas ele pensa em contar no sábado também com um Flamengo força máxima. Faz e sentido. por quê? Por quê? Exatamente, deve ser isso que você vai falar, Bel. O Grêmio vai com uma equipe C, como já disse aqui o Rodrigo Bueno. E ele considera que, enfrentando o Grêmio dentro da arena com uma equipe que não é a titular e nem a reserva, o Flamengo teria uma boa chance, mesmo com um jogo muito difícil que é contra o Grêmio em Porto Alegre, de conseguir uma vitória e se manter na liderança do campeonato. Então, o que me falaram foi isso. A ideia do Barbieri é essa. Até pela posição, exatamente. A gente estava falando do Corinthians agora há pouco. Se tivesse o Flamengo lá na 7ª, 8ª posição, talvez ele não pensasse assim. O Flamengo está disputando o título, aliás, está na liderança do Campeonato Brasileiro. É óbvio que vai ter aquele exame de secar, de sangue, ver quem tem possibilidade de ter uma lesão, mas eu acho que ele deve fazer isso mesmo. Quem tiver inteiro ali para jogar, ele vai pôr. É um concorrente direto, né? Por mais que o Grêmio está dando pistas de que não vá priorizar o brasileiro, como já aconteceu no ano passado, é um concorrente que vai tirar pontos de gente que vai brigar com o Flamengo pela conquista do título. Agora é engraçado você ver, o Renato Gaúcho deu na coletiva, ele falou, é uma moleza, o Flamengo enfrentou o Sport em casa, né? Tipo assim, então não precisava poupar, né? Por que eu poupei o Grêmio contra a Chapecoense e o Flamengo não poupou contra o Sport? Ele falou, é lógico, moleza jogar no Maracanã contra o Sport. Se fosse em Recife, né? Ele acha que talvez o Renatão e suas entrevistas. Ele já deu uma pimentada no jogo. Agora, o jogo vai ser em Porto Alegre. Vai ser em Porto Alegre. Ele poderia usar o Grêmio forte, não vai viajar. Ele disse o seguinte, se o Flamengo fosse jogar com o Sport em Recife, aí talvez fosse caso para poupar. Em casa não se poupa, né? Tá tranquilo. Mas ele em casa, em Porto Alegre, aparentemente está quase que ajudando, né, beneficiando o Flamengo líder. Né, vamos ver se ele realmente, depois dessa informação, ele vai confirmar de fato que vai com uma equipe alternativa no sábado. E o fato do Flamengo permanecer em Porto Alegre também ajuda nesse pensamento do Barbieri. O Flamengo vai hoje para Porto Alegre e só retorna no domingo pela manhã. Então vai ficar por lá. A conta vem no fim de agosto, né? Aí você imagina, se o Flamengo acaba sendo eliminado das 2 Copas.
e o Grêmio continua nas duas. Aí o Renato vai posar de, né, sabichão, né? Tá vendo? A minha estratégia é correta. O resultado vai definir quem tá certo. E vai todo mundo dizer, pô, o cara teve olho grande, quis ganhar tudo no Flamengo. Exatamente. O resultado é que... Exatamente. É isso aí. Então vamos aguardar. Então a informação é essa, viu, pessoal? Que o Barbieri, ele pensa, claro que após o jogo de quarta-feira, será feita uma avaliação do elenco. Os jogadores que estiverem em boa condição e são titulares estarão em campo no sábado. Tomara que não aconteça, mas também pode ocorrer alguma lesão, algum jogador ficar fora do jogo. Vamos saber então do Grêmio. O imortal tricolor, Grêmio e Cruzeiro são aí os maiores vencedores da Copa do Brasil. E o Grêmio amanhã receberá na sua arena o Flamengo. E o Wagner Martins fala tudo do imortal. Tudo bem, João? Grande abraço a todos aí, com muito frio aqui, pertinho, às margens do Rio Guaíba, no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio realizou o último treino antes do jogo contra o Flamengo. Primeira parte com portões fechados, mas a rigor o Renato não tem muito mistério a fazer, já que ele tem todos os titulares à sua disposição. No treino de ontem, que foi com portões abertos, a gente pôde perceber que Bruno Cortes, Léo Moura e Everton participaram normalmente. Na segunda parte do treino de hoje, todos eles estavam participando desta atividade e, por isso, os três ficam à disposição e são titulares indiscutíveis desse time do Grêmio. O Everton, o jogador que mais preocupou nos últimos dias, porque apresentou um quadro de conjuntivite na sexta-feira, está plenamente recuperado. Ele concedeu entrevista coletiva, disse que está a 100% e vai para o jogo. Everton Cebolinha, artilheiro do Grêmio na temporada, um dos principais jogadores do time e, quem sabe, né, do futebol brasileiro em 2018. Provável time do Grêmio, então, com força máxima. E daqui a pouco eu falo lá na frente, lá na peça ofensiva, sobre a dúvida que está estabelecida no time do Grêmio. Marcelo Groi, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Este é o sistema defensivo completamente definido. Os dois volantes, Michael e Cícero. Pelo lado direito, na linha à frente dos volantes, Ramiro, centralizado, Luan e aberto pelo lado esquerdo, Everton Cebolinha, com a dúvida no ataque que eu falei, entre Jael e André. O André não está bem e o Jael tem a preferência do torcedor gremista neste momento. Então, esta é a dúvida, André ou Jael para começar o jogo. Mais de 40 mil torcedores estão sendo aguardados nesta quarta-feira para o duelo entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. De Porto Alegre, Wagner Martins para o Expediente Futebol. Um abraço a todos. Obrigado, grande Wagner Martins. PVC ouviu a informação de Wagner Martins sobre a dúvida entre Jael e André. O André é meu vizinho. É? E aí, hein? André ou Jael, a dúvida é cruel. É cruel, beleza? É cruel. Mas acho que vai jogar o André. Vai jogar o André? Vocês escalariam o Jael ou André? André. Eu também escalei o André. André. Sabe que lá no Sul eu já estava ouvindo a Rádio Grenal de manhã, ouço sempre a Rádio Grenal, lá o Luiz Carlos Reck e a equipe deles estavam lá num debate muito interessante, eu adoro rádio, né? E sempre é bom para a gente acompanhar o noticiário local. E eles estavam falando que o time do Grêmio joga melhor com o Jael. Eu prefiro o Jael. Que o Jael encaixa melhor no time do Grêmio. Eu prefiro o Jael. Acho que foi o único na mesa. É mais centroavante, né? É mais centroavante. O André, ele é centroavante, mas tem mais mobilidade. Está mais tempo lá, né, o Jael? O Jael, no primeiro semestre, muita gente questionava a parte técnica, né? Que ele era incapaz. Ele até gol de falta, assistência... O Grenal, não fez um gol de falta no Grenal? Com uma jogada de efeito, todo mundo... Cara, esse mundo vai acabar. O Jael mudou, né? O que está acontecendo, né? Parem as máquinas, né? O Jael deu um toque de letra refinado. Fez um golaço no Grenal, virou mito. Então, eu acho que para esse tipo de jogo de Copa... Né? Até o Mano, que muita gente diz que não gosta de centroavante, ele fala, né? Esse jogo de Libertadores não é Copa do Brasil, mas jogo de mata-mata, assim, incomoda a defesa adversária, eu acho que ele segura mais o zagueiro, facilita espaços para os companheiros, que são muito rápidos. Eu acho que eu iria com o Jael. Companheiros, uma pergunta que eu já estou aqui elocubrando faz tempo e conversando com meu amigo Kizar Carlotto, e vou fazer para vocês aqui. Quem faz mais falta? Arthur para o Grêmio ou Vinícius Júnior para o Flamengo? Arthur para o Grêmio. Por que, Abel, na sua opinião? Porque o Vinícius Júnior jogou pouco tempo. O Arthur acho que estava mais consolidado ali dentro do time do Grêmio. Eu acho uma região do meio de campo e tal. Talvez se o Vinícius Júnior continuasse um pouco mais,
poderia mudar essa minha opinião. Mas, assim, pensando rapidamente, o Arthur. Arthur, né? Eu acho que o Vinícius Júnior faz mais falta porque o Grêmio, nos últimos anos, nos últimos meses, sobretudo, se acostumou, né? O elenco é bom e se acostumou a jogar. O Arthur não jogou no Mundial, né? Você vai lembrar, contra o Real Madrid não fez nada. Nem a final de... Mas o Renato achou outras opções, outros caminhos, né? O Grêmio já se preparou muito rapidamente para a saída do Arthur. E o Vinícius Júnior é um atacante, é um cara que é desequilibrante. Ele pode fazer a diferença, é um jogador diferenciado, né? Então, e nesse momento ele vinha muito bem. Ele estava jogando muito bem no Flamengo. Artilheiro na temporada. Acho que neste momento o Flamengo vai sentir mais a falta do Eu também acho que é o Vinícius Júnior. É o Vinícius, Por causa disso. E o Maicon é um jogador que... Você vê o passe que o Maicon deu pro Everton Cebolinha no jogo contra o São Paulo semana passada. Claro que é melhor ter Maicon e Arthur, dois jogadores que oferecem passes desconcertantes. Mas de um ano para cá, mesmo na Libertadores vencida, poucas vezes jogaram Maicon e Jailson e Maicon e Arthur. O Maicon estava lesionado antes, né? O Maicon estava machucado, jogava Arthur. Jogava o Jailson. Aí voltava o Arthur, saiu o Maicon. Voltava o Maicon, saiu o Arthur. E jogava o Jailson. Tentando defender minha tese. Imagine Maicon e Arthur. O Arthur é um monstro de jogador. Ele está mostrando isso no comecinho dele no Barcelona. Eu acho que uma ausência, eu dizia na época da convocação, para mim estariam Arthur e Luan em vez de Fred e Tyson. Mas o Maicon é um jogador que também tem um passe que quebra a defesa. Eu acho que o Vinícius é mais decisivo do que o Arthur. O Arthur é um jogador mais completo, na minha opinião, hoje. Mas o Vinícius é mais decisivo. Por isso acho que o Vinícius faz mais falta ao Flamengo. Rapaz, e olha que presente que o Fox Sports prepara para você, que está aí nos acompanhando no seu tablet, no seu smartphone, através do nosso aplicativo ou na tela da sua televisão. Tá com saudade do Vinícius Júnior? Tá com saudade do Arthur? Quer ver os dois em ação? Fique ligado aqui. Às 8 começa Central Fox, a partir das 9 tem Real Madrid e Manchester United, Copa Internacional dos Campeões. A estreia de Vinícius Júnior no Real Madrid. E quando terminar esse clássico gigante, Real Madrid e Manchester United, vem o Barcelona de Arthur, entrando em campo, jogando lá em Arlington, no Texas, contra a Roma. O Malcom vai jogar, o Malcom que quase foi para Roma, acabou indo para o Barcelona para realizar o sonho de jogar com o Messi. Então, Vinícius Júnior e Arthur estarão em ação aqui no Fox Sport essa noite. Falando em Vinícius Júnior, eu não sei se você vai confirmar aí, hein, produção, mas eu estou impressionado aqui com o resultado da enquete. Eu estou passando aqui na hashtag Expediente Futebol, eu só vejo sim. A pergunta é a seguinte: Vinícius Júnior vai dar certo no Real Madrid? Qual é o percentual? 72% dizendo que sim. Dá uma olhada nas capas dos principais jornais esportivos de Madrid no dia de hoje. Chegou a hora de Vinícius e Bale. É isso aí, a capa do AS. O Bale, com a saída do Cristiano Ronaldo, sendo tratado como a grande estrela em termos ofensivos da equipe do Real Madrid e uma expectativa muito grande em cima do Vinícius Júnior jogando com o Benzema e com o Bale. E tem a outra capa também do Marca, né? Aí chegou a hora de Vinícius Júnior e Bale. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar também a capa do Diário Marca, que fala sobre a estreia do Vinícius Júnior também. Vinícius Júnior é um jogador de pachanga, Rodrigo? Aliás, uma coisa, assim, acompanhando a imprensa espanhola, acho que a gente já pode abolir o Júnior, né? A gente chama o Neymar de Neymar, né? Eles chamam lá de Vinícius. Neymar Júnior. Eles chamam lá de Vinícius. Neymar Júnior. Eles chamam lá de Vinícius. Eu acho que também já é o caso da gente seguir o exemplo. Neymar, Vinícius, né? Vinícius Júnior ficou conhecido aqui, acho que... Eu luto muito no futebol brasileiro contra o nome composto, né? Tem muito jogador que não há a menor necessidade e o cara... Rodrigo Bueno... Né? Paulo Vinícius Coelho, Juan Abel Neto, Abel. Né? Você quer só o Abel, o Paulo e o Rodrigo, né? Eu abriria o programa falando assim: aqui está comigo o Eduardo, o Rodrigo, Abel e o Paulo. Na nossa profissão é mais comum o nome composto. Agora, jogador, no passado, ele tinha muito apelido, né? Nem mais apelido tem. O cara já PVC sai... é apelido. PVC, mas tá bom. É uma marca, eu agora diria, é o seguinte, não é um apelido, mas é uma marca. Registrada. Tem que saber se o rapaz quer que deixe de chamar de Vinícius Você Júnior. tá vendendo muito bem o peixe aqui do Vinícius Júnior e do Arthur.
Obrigado. Acompanhando a imprensa espanhola, eles divulgaram o que seria uma pré-lista da seleção brasileira para os jogos de dia 7 e 11 de setembro contra Estados Unidos e El Salvador. Sim. Vinícius Júnior e Arthur estão nessa pré-lista. Eu tenho a impressão que tem grande chance mesmo, hein? Não, eles colocam, estão Neto do Sevilha, Guilherme Arana do Sevilha, Marcelo Casemiro do Real Madrid, Arthur do Barcelona, Vinícius Júnior, o Rodrigo do Santos. Então vamos conferir se eles estão certos. Richarlison do Everton tá aí, não? Não estão. Eles informaram mais dos jogadores do futebol espanhol. Felipe Luiz não está na lista, tá o Arana. Paulinho também tá fora, o que convenhamos é uma coisa... Não, dos nomes que eles colocam são esses aqui. Neto, Arana, Marcelo Casemiro, Arthur... Vinícius, né? E o Rodrigo dos Santos. Sem Paulinho, sem Felipe Luiz. Vamos ver, então. A princípio, ele tá tão badalado na Espanha que já colocam ele a gente vai ver. Na seleção brasileira. Vai ver o que vai acontecer. Se ele for pro time B, vai ser Vinícius Júnior. Se for pro time A, é Vinícius Pro. Agora, uma coisa tem me chamado a atenção. E tem um lado positivo. Olha aí, é o Marco, hein? Não há quem pare Vinícius. Que coisa, hein? Pois é. Nem jogou ainda. Não há quem pare Vinícius. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu concordo com a tese do Rodrigo. Assim, eu também odeio nome e sobrenome. Odeio. Acho que a história do futebol brasileiro é de apelidos. Se fosse hoje, algum idiota na divisão de base, ia dizer, esse negócio de Pelé aí não. Edson, pô. Edson Nascimento. E não pode ser assim. O quê, pô? É Arthur? Agora, Arthur Coimbra. Não, Arthur só não. O Vinícius Júnior nasceu aqui, Vinícius Júnior, encontrou algum Vinícius lá e virou Vinícius Júnior. Bom, ponto. A história vai contar como é que ele vai ser chamado. É diferente do Neymar, que o Neymar sempre foi Neymar no Brasil. Só que o Neymar... Ele que quer colocar na camisa. Ele coloca o Júnior porque na infância dele era Juninho. É homenagem ao pai também. Porque o pai é o Neymar, Neymar pai. Que no fundo o que acontece é assim, normalmente tem o pai e tem o Júnior. Nesse caso é o inverso. Tem o Neymar e tem o Neymar pai. É o contrário. Sim, sim. Aí o Vinícius vai chamar como ele vai chamar. Hoje ele é Vinícius Júnior. Porque só ele funcionar. É ele jogar. Ele conseguir entrar no time e despontar. O PVC? Agora, o segredo que eu ia contar é o seguinte. Essa coisa de jornal e de site... No título tem um número de caracteres. Por isso que Fernando Henrique Cardoso virou FHC. Então, no Diário e Paulo Marca, Vinícius Coelho PVC. É muito mais fácil. Eu ia questionar isso, se não faltou espaço para pôr o Júnior ali. O senhor já foi manchete. O senhor já foi manchete, velho. O Vinícius é muito mais fácil para o Marca, especialmente que é um jornal tabloide, colocar Vinícius do que Vinícius Júnior. Mas os nacionais brasileiros colocaram o Vinícius Júnior. Mas isso ajudou muito na popularização dos apelidos dos times brasileiros. Fluminense, Flu. Flamengo, Flá. Corinthians, Fogão, Timão. Vascão. Corinthians, Timão. Agora, uma coisa que tem me chamado bastante atenção. E são 2 pontos aí. Primeiro, o Cristiano Ronaldo foi embora. E eles estão tratando lá, e aí é um peso colossal para um menino que terminou a era Cristiano Ronaldo e está começando uma nova era do Real Madrid em que Vinícius é a grande esperança. Há muitos comentários lá nesse sentido. O expediente lá da Espanha, que é como é? Chiringuito de Rugones. É um programa de enorme audiência lá e que a gente pode acompanhar. A internet facilita. Os caras falam isso. É esse garoto. E outro ponto, esse ponto de estarem pensando assim, e o outro, eu noto que o Real Madrid está tratando o Vinícius Júnior com todo o cuidado possível. Pegaram uma pedra bruta e estão iniciando o trabalho de lapidação para que se transforme num diamante. E eu noto isso nos comentários de Florentino Pérez, presidente, do Lopetegui, o treinador, dos demais dirigentes e também de alguns companheiros mais experientes. Eles tratam o Vinícius Júnior como alguém que poderá, daqui a algum tempo, ocupar um espaço deixado por Cristiano Ronaldo. Mas para isso estão trabalhando com muito cuidado. Falo do clube, eles estão dando um passo por vez. Eu tenho uma visão completamente diferente da tua. Não é minha, eu não estou dando a minha opinião. Eu estou informando o que eu percebo e vejo nos comentários de lá. Não é a minha opinião, não. É o que os caras estão percebendo lá. Eu acho que é o contrário. Eu acho que isso pode ser prejudicial, inclusive, para o Vinícius Júnior. Porque o Real Madrid ainda não desembolsou grana
por uma grande estrela. Mas eu não acho que é a favor, Então, por exemplo, é bom pra ele, não. O Real Madrid vendeu, se desfez, né, do Cristiano Ronaldo, ainda não comprou o Hazard, não comprou o Kane, não comprou o Lewandowski, todos os nomes que estão circulando aí que ainda podem reforçar o time merengue. Então, eu acho que eles estão pegando, por enquanto ainda, o Vinícius Júnior, ele ainda é a grande atração para essa temporada. Sem dúvida. Quase toda a temporada, o Real Madrid esnoba com um grande nome para vender camisa, para fazer marketing, para sair na imprensa. E o cara que está sendo é o Vinícius Júnior. Acho que estão... talvez até exagerando nisso. Exagerando. Sabe? Com vídeos, é um fenômeno, é um craque, é um monstro. Parece que já é o maior jogador da história. Ele não fez nenhum jogo ainda no time principal. Hoje fará vai ser hoje o primeiro. Você vai comentar, inclusive. Exatamente, teria esse orgulho. Até o José, Mas então ele está sendo utilizado com isso, essa marca, o marketing e tal. E isso pode pesar com ele. Você falou aqui nesse programa que ele era jogador de Pachanga e foi parar na capa do AS. Do AS. É verdade. Agora, assim, eu noto que eles estão também fazendo um projeto pensando nos próximos 10 anos. Eles estão falando muito no Asensio, eles falam em jogadores novos que estão... Odriozola, que acabou de chegar. Eles estão já projetando o Real Madrid da próxima década. Estão olhando para o futuro e enxergam que o Vinícius pode ser o grande jogador desse futuro do Real Madrid e estão lapidando calmamente, pelo menos é o que eu tenho observado. Então, eu acho que ele tem potencial para ser um grande craque do futebol mundial. Eu só acho que eles não estão tomando esse cuidado todo porque estão colocando já um peso muito grande. Sim. Eu acho que ele tem potencial e torço para que ele chegue arrebentando. Mas é um cara muito jovem, poucos jogadores chegam num time da Europa com a idade que ele tem. Talvez o Kaká tenha sido assim. Sim. Não, o Kaká chegou para ser reserva do Rui Costa. Chegou para ser reserva do Rui Costa. E chegou arrebentando. Virou titular. Mas poucos jogadores. O próprio Robinho já era mais experimentado quando chegou no Real Madrid, teve dificuldade. Então, outros jogadores... Sim, ele é muito jovem, ele está com anos. Então, assim, estão jogando uma responsabilidade, um peso muito grande. Não que ele não tenha futebol, que eu não acredito que ele tem. Ele tem futebol. Eu só acho, assim, que tá um auê. Vendendo demais, sempre me lembro, sabe? Como que ele pode ser o novo Cristiano Ronaldo? Calma, gente. Não, eu sempre me lembro do Robinho, cara. Com 18 anos, contra o Corinthians, decisão. O cara foi lá, arrebentou com o jogo, pegou a bola, foi bater o pênalti. Cara, você perguntar pro jogador, o jogador, ele quer isso daí. O cara que nasceu para ser grande, e eu acho que o Vinícius nasceu já grande, porque já num time como o Flamengo, na seleção de base, ele sempre foi o cara. Então, cara, aproveitar essa euforia do mercado, inclusive, da torcida, pô, bota o cara pra jogar, meu. Mas você só vai defender isso no Flamengo ano passado. Demoraram demais pra pôr ele pra jogar. Então, mas por que no Flamengo você defendeu e agora é um exagero no... Não, mas eu não tô dizendo que... Eu não tô dizendo o fato dele jogar. Eu tô dizendo assim... é o novo Cristiano Ronaldo. Calma. Eu não acho nem que demoraram no Flamengo. Não dá pra dizer isso daí. A gente não tem como ter certeza de demorar no Flamengo, porque quando ele virou titular, ele entrou bem. Mas se ele tivesse entrado um ano antes, talvez não tivesse entrado bem. Então, eu concordo que assim, tem situações que acontecem. A diferença do que acontecia no passado. Como é que a gente vai saber isso aí? Bota o cara pra jogar. Ninguém tem bola de cristal. Acho que tem. Ninguém tem bola de cristal. Bota o cara pra jogar, pô. Mas você pode descobrir. E sabe qual que é a diferença? Você pode descobrir que não deu. Você pode descobrir o contrário. Aí você queima. E você pode descobrir. Eu não acho que queima. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Não quer dizer que não possa jogar. Tem uma diferença em relação a tempos anteriores, que é a seguinte. Ele não é, você falou, destaque em seleção de base. É verdade. Mas qual seleção de base? Ele jogou, ele foi destaque, não foi do Mundial Sub-20. Ele foi destaque no Mundial Sub-17, que o Brasil não venceu. Nem no Mundial. Ele foi destaque da seleção sul-americana no Sub-17. E não foi o Mundial. Nem o Mundial ele foi. Não foi. Então, tudo muito precoce, né? Tudo. É um jogador de seleção brasileira Sub-17. Não é nem a Sub-20. Então, é claro que ele mas tem ele não foi contratado pela seleção. Sub-20 não vai existir na carreira. Ele não foi contratado pela participação na seleção, pelo Flamengo. Não, também. Pela participação mas ele foi. Não. Porque ele foi contratado pelo Real Madrid antes de estrear no time profissional do Flamengo. Ele foi contratado pela seleção pela Sub-15, que ele já vinha fazendo grandes campeonatos e desde lá da base os caras olharam e falaram, esse menino tem alguma coisa diferente. Eu acho que o cara que é precoce,
precoce, você tem que tratá-lo como precoce. Não, tem. Mas cuidado, tudo bem. Ter um Para dizer, cuidado. É um exagero dizer que é o novo Cristiano Ronaldo. Não dá para dizer isso, porque o Cristiano Ronaldo... Veja bem, só um esclarecimento aqui. Eu não falei que tratam ele como o novo Cristiano Ronaldo. Lá em Madrid. Em Madrid, eles estão colocando o seguinte, terminou a era Cristiano Ronaldo, que para muitos é o maior jogador da história do Real Madrid, junto com o Di Stéfano. Eles colocam isso lá. E a partir de agora, está começando uma nova era no Real Madrid e eles acham que o Vinícius Júnior vai ser o grande expoente dessa nova era. Porque eles estão errados. Não, e eles estão errados. Porque ninguém... Eu acho que ele tem potencial. Ele tem potencial. Ninguém pode garantir, ele vai ser. Lógico que não vai. O que eu acho, o Messi eu acho que criou uma... Mas não tem problema nenhum. Não uma nova isso. ordem, mas ele gerou um novo fenômeno no mercado. O Messi foi... Ali está no fato de que a perda do Cristiano Ronaldo, o Vinícius seria uma esperança de qualquer maneira, mas as manchetes são maiores para ele, porque o Real Madrid, pela segunda temporada seguida, o ano passado, o Real Madrid foi o time que menos gastou de todos os grandes europeus e ganhou a Champions League. Mas você sabe o que é o mais incrível? E esse ano de novo. O mais incrível, e aí a gente tem que destacar o carisma desse garoto, porque ele virou uma estrela antes de estrear no time principal do Flamengo. O mais incrível é que o Real Madrid perdeu o maior jogador da sua história, um cara que tem tudo para daqui a pouco ganhar o prêmio pela 6ª vez de melhor jogador do mundo, e esse menino está conseguindo chamar a atenção desse público que poderia estar nesse momento chateado, abalado. Perdemos Cristiano Ronaldo. Perdemos o melhor jogador do mundo. E o público espanhol que torce para o Real Madrid incorporou essa ideia. Os caras estão achando, olha, realmente estamos olhando lá para o futuro e tem tudo para dar certo. É o que eles pensam lá. E eu quero saber a opinião de vocês, porque nós temos que ir para o intervalo comercial. Respondam a nossa enquete. Vinícius Júnior vai dar certo no Real Madrid? Vocês apostam nisso, sim ou não? PVC? Vai dar certo. Eu não sei se vai ser um fenômeno logo de cara. O tipo Kaká, que chegou para ser reserva do Rui Costa e virou titular. Mas você acha que vai dar certo? Ele vai dar certo. Vai dar certo. Abel, vai dar certo? Vai dar certo. Tem potencial para isso. A única coisa que eu acho é que tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Tomara que ele seja igual o Kaká, que já começa arrebentando. Você já imaginou? Tem potencial para isso, hein? Você já imaginou se hoje, no jogo que o Theo José vai narrar e o Rodrigo Bueno vai comentar, ele arrebentar, marcar gol, fizer uma grande partida, as manchetes de amanhã, nós vamos mostrar tudo novo aqui. Pelé. Hoje será? Para tudo! Vai passar muito... O Savoia vai dar certo? Vai dar certo. Vai passar muito pela forma da cabeça dele. Se ele conviver bem com elogios, se ele for focado, tiver uma assessoria familiar, ou não precisa ser familiar, mas alguém ao lado dele para saber pés no chão, não pode se achar mais do que é, aí é perigoso, mas fora isso, certo. Se tiver bem encaminhadinho, eu acho que vai ser uma das grandes estrelas da Europa. Muito bem. Rodrigo Bueno, vai dar certo? Você aposta no sim ou no não? Olha, eu acho que está tudo conspirando a favor dele. A saída do Zidane eu acho que foi boa para ele. O Julen Lopetegui virou best friend, melhor amigo dele, fala português, está abraçando o garoto. O Cristiano Ronaldo sai, né? Talvez ele imaginasse chegar ali, tinha o Cristiano Ronaldo sai. Não sei, parece que tá uma coisa meio cósmica. Lua de sangue, eclipse. O Benzema e o Bale, eles estão afinadíssimos. Destino. O destino, sei lá, acho que ele tem uma estrela, eu acho que vai dar certo. Ele tá no clube certo, na hora certa. Ele está simplesmente no maior clube do mundo. E que seja a estrela da seleção brasileira em Qatar 2022. Opa, tomara, tem bola para isso. Vinícius Júnior, eu acho também que você vai dar certo, tem tudo para dar certo. E logo tá o Rodrigo lá, hein, do Santos. E o Rodrigo do Santos chega na metade do ano que vem. Poderemos ter o futuro do Real Madrid com uma dupla de ataque infernal, Vinícius Júnior e Rodrigo, isso é maravilhoso para nós. É o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta eu dou mais uma parcial da nossa enquete. Vinícius Júnior vai dar certo no Real Madrid? Sim